Graça e paz do Senhor Jesus, ouvintes do canal Herdeiro de Deus, boa noite a todos. 19h24, 13 de junho de 2018, e esse vídeo tem por título O Acordo de Paz será no final da guerra de Gog e Magog, dando início aos 7 anos da tribulação. Ezequiel 39:9 e Daniel 9:27. Abra sua Bíblia e confira comigo. Ezequiel 39:9 diz: E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas, com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Eu repito, por 7 anos. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27 fala da aliança, do acordo que será firmado, o concerto com muitos. Ele quem? O príncipe, ou anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que no final da guerra se apresenta aos árabes e judeus, que vão travar uma guerra chamada Gog e Magog, onde Deus intervirá, conforme Ezequiel 8:22. E no fim da guerra, ele, se aproveitando da situação, se aproveitando para ludibriar os judeus e árabes, ele se apresenta como pacificador, solucionador desse conflito, e firma essa aliança com muitos por 1 semana. E essa semana é de 7 anos, conforme você estude as 70 semanas de Daniel. Essa é a 70ª semana, que não se cumpriu ainda. Cumpriram-se 69 até Jesus. Portanto, é bem claro em Ezequiel 39:9, quando diz que todas as armas que sobrarem serão queimadas pelos judeus, pelo povo de Israel, por 7 anos. Exatamente os 7 anos da tribulação. Então isso indica que a tribulação começa no fim dessa guerra. Não sabemos quantos dias essa guerra vai durar. Esse ataque de Gog e Magog, das nações aliadas, juntamente com o Irã, que é o maior inimigo de Israel, que vai atacar Israel com outras nações. E vai se dar a guerra de Gog e Magog, onde Deus intervirá nessa guerra. Mas é no fim da guerra. Não sabemos se é 2, 3, 4 dias, 1 semana, 1 mês. Com certeza será uma guerra rápida. Assim como a guerra dos 6 dias, eu acredito que a guerra dos 6 dias foi uma prefiguração. Um tipo dessa guerra, uma prefiguração dessa guerra. Foram 6 dias, uma guerra rápida. Assim será a guerra de Gog e Magog. Será rápida porque Deus vai intervir de imediato, porque senão essas nações vão destruiriam Israel. Então, meus amados, se o arrebatamento ele é pré-tribulacionista, e eu creio e sou pré-tribulacionista, e você que é pré-tribulacionista, você também crê que o arrebatamento é antes dos 7 anos, então a igreja sai antes do fim dessa guerra. Creio eu que no início da guerra, no momento do início da guerra, porque será uma guerra terrível, onde vai haver uma intervenção de Deus através
de recursos naturais, de meios naturais, como se vê lá em Ezequiel 38:22. Contenderei com ele por meio da peste, olha só, e do sangue, e uma chuva inundante. Então vai ter uma chuva inundante, vai haver uma enchente terrível ali, talvez tsunami, não sabemos, mas Deus vai intervir dessa forma. Grandes pedras de saraiva e fogo, olha só, e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações. Veja que não são todas as nações. Muitas nações saberão que eu sou o Senhor. Então Deus vai intervir para mostrar que Ele é que agiu. Mas o povo de Israel, com a sua cegueira, vai crer que esse anticristo, o antimessias, o falso Messias, que vai se apresentar no fim da guerra, trazendo essa aliança, esse acordo. Porque é exatamente o acordo, como diz Daniel 9:27, que dá início aos 7 anos, a última semana. Evidentemente, esses 7 anos bate exatamente com os 7 anos que os judeus, no fim da guerra, vão queimar esses bastões, esses escudos, essas rodelas, esses paveses, todo esse armamento que vai sobrar da guerra. E eles vão fazer combustível, porque haverá perdas ali de petróleo, haverá perda de recursos em Israel, e será necessário que Israel se utilize desses equipamentos da guerra que vai sobrar, para que possa assim fazer combustível. Então, meus queridos, eu creio que a igreja sai antes exatamente do fim dessa guerra. Eu creio que a igreja não vai passar por toda essa guerra, e eu creio talvez que ela não veja todo o transcorrer dessa guerra, porque vai haver um espanto terrível na terra, vai abalar os homens de tal forma que o verso 20 diz: de tal sorte que tremerão diante da minha face, e os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Então, os muros vão desabar por terra ali em Israel, e o Senhor vai intervir, agindo para livrar Israel da mão desses inimigos. E eles vão se colocar um contra os outros. Verso 21 diz: chamarei contra ele a espada. Sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Então, aquelas nações que vão se juntar para atacar Israel, elas vão se voltar umas contra as outras. Então vai ser uma guerra terrível. Vai ser uma guerra que vai abalar o mundo, vai abalar a estrutura emocional do mundo, porque vai haver aí muita catástrofe, vai haver terremoto terrível ali no Oriente Médio, inundação, talvez tsunami, vai haver muita destruição. Então isso vai atingir o mundo, vai entrar num caos esse momento aí. Então eu creio que é aí que se apresenta o anticristo, e é nesse momento que acontece o arrebatamento da igreja. Creio eu que bem no limiar, ou após o início dessa guerra, pouco após o início dessa guerra, ou no momento dessa guerra, ou antes dessa guerra, mas com certeza não será no final o arrebatamento. Não será no final, creio eu assim. Creio eu assim, você pode crer que sim, mas eu creio que será muito antes do fim dessa guerra. Nós não veremos essa guerra. Enquanto a igreja estiver aqui, essa guerra não vai transcorrer por todo o seu percurso, porque vai abalar todo o mundo. Vai o mundo inteiro entrar em pânico, em pavor. E Jesus disse que haveria homens que desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, por conta das potências do céu seriam abaladas. E ele diz que nós deveríamos estar orando, Lucas 21, que nós deveríamos estar orando para que pudéssemos escapar de todas as coisas que sobreviriam ao mundo, para que pudéssemos estar de pé diante do Filho do Homem. Então o arrebatamento é que vai nos livrar desse momento terrível, caótico, que vai ser provocado por essa guerra, e que o anticristo vai se aproveitar de tal situação para se apresentar fazendo um plano de paz, um concerto com muitos, por uma semana, ou seja, 7 anos. E no fim da guerra, os judeus vão queimar todas essas armas, equipamentos, carros, enfim, todos os equipamentos que vão ficar ali
nas redondezas de Israel, e eles vão se utilizar como combustível para poder se utilizar durante todo esse período aí. Eu creio dessa forma. Talvez alguém possa discordar, eu respeito, mas eu creio dessa forma e estou fazendo essa análise. Então nós estamos vendo cenários aí que estão sendo segurados por Deus, porque a igreja ainda está aqui. A igreja ainda está aqui. Então, meus amados, nós estamos muito próximos do arrebatamento, nós estamos muito próximos dessa guerra. Os sinais já se mostraram, Deus dando aviso de todas as formas nos céus, nas nuvens, nas constelações. Deus já deu aviso de todas as maneiras que essa guerra está próxima, nas luas de sangue, o Senhor tem mostrado. Deus já deu aviso de todas as formas, através do sol, dos eclipses e todas as outras formas de sinais que Ele está mostrando que o arrebatamento está próximo e que a guerra também está próxima e que a tribulação está próxima e que o anticristo está próximo de se revelar ao mundo, porque é preciso que o que o detém seja retirado. A igreja, o Espírito Santo não vai se retirar da terra porque Ele é onipresente. Uma pessoa onipresente não pode se retirar. Ele está presente em toda parte. Quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, quer nos mares. Como diz o Salmo 139, você pode ver a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus ali. Não tem como Deus se ausentar. O Espírito Santo ficar ausente da terra. Não existe isso. O Espírito Santo sair quando a igreja sair. Não, ele vai levar a igreja, mas a presença dele é onipresente. Ele está em toda parte, em todo o universo, em todo o contexto. No céu, na terra, debaixo da terra, em qualquer lugar que você for, ele está lá. Salmo 139, você vê isso. Então há muita ignorância, há muita falta de conhecimento, há muita falta de discernimento da palavra. As coisas de Deus, do Espírito, só se entende pelo Espírito de Deus. Aí vem os sábios, entendidos, críticos, aí vem criticar, e vem isso, e vem com suas teorias. Meus amados, é muito simples. Leia aqui, Ezequiel 38, 39, Daniel 9, 27, Daniel 9, 24 até o 27. Você pode ler aí que você vai ver todo esse transcorrer. Lucas 21, é só você ler Apocalipse e você vai lendo e o Espírito Santo vai lhe esclarecendo. Então eu quis trazer esse vídeo aqui para trazer esse entendimento de que a guerra, no final dela, acontece o início da tribulação. O acordo de paz acontecerá no final da guerra. No final da guerra, onde os judeus vão queimar essas armas por 7 anos. Exatamente. No fim da guerra eles começam a queimar as armas, porque ali vai haver um acordo onde eles vão se utilizar de todas essas formas de combustível para dar início a esses anos que supostamente eles acharão que vão ser de paz. De paz por causa do acordo de 7 anos de paz. Mas na metade dos 7 anos, como diz em Daniel 9, 27, na metade da semana é rompido o acordo, porque aí o anticristo entra no templo, profana o templo, se apresenta como Deus, querendo parecer Deus, exigindo adoração, e os judeus abrem os olhos e vão reconhecer que ele era o impostor, e eles vão começar a ser perseguidos e mortos pelo anticristo. E Deus vai intervir mais uma vez nesse momento, na metade da tribulação, derramando as 7 taças da ira de Deus, conforme Apocalipse 15, e agindo com Miguel, conforme Daniel 12:1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E aí começa a tribulação de 3 anos e meio finais, os últimos 3 anos e meio finais dos 7 anos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á todo o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Então os judeus que estiverem com Deus, que se voltarem para Deus, eles vão se livrar, eles vão escapar. Tá? É isso, meus amados. Jesus confirmou isso em Mateus 24, quando ele disse que, quando virdes a abominação da desolação, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver nos montes, fuja, ele diz aqui. Quando, pois, virdes, Mateus 24, 15, é o mesmo versículo lá, em consonância com Daniel 9, Daniel 12, 1. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, os judeus vão observar essa abominação da desolação, que é quando o anticristo, lá no templo, vai profanar o templo, vai romper o acordo, se apresentar como Deus,
conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando o apóstolo Paulo diz que ele vai sentar no templo querendo parecer Deus, ostentando ser Deus ali. Então aqui Jesus mostra que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Por quê? Porque aí começa a tribulação, começa aí a grande tribulação, um tempo de aflição qual nunca houve desde a fundação do mundo. Aí Jesus diz aqui, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde a fundação do mundo, desde o princípio do mundo até agora, tampouco jamais haverá. Confirma com Daniel 12:1, quando diz que haverá uma aflição qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então é exatamente nesse momento que começam os 3 últimos anos e meio finais. É no momento da profanação, é no momento da desolação, quando o anticristo profana o templo. Aí começa a grande tribulação, a metade dos 7 anos, os últimos 3 anos e meio, os últimos 42 meses, os últimos 1260 dias da tribulação de 7 anos. Aí Deus começa a derramar as taças, porque até os 3 anos e meio iniciais, até a metade, Deus não vai derramar taça. Deus não vai derramar sua ira, por causa das 2 testemunhas que estarão pregando, e os 144 mil que também estarão pregando até a metade dos 7 anos. Então Deus não vai derramar a ira dele sobre as 2 testemunhas, nem vai derramar a ira dele sobre os 144 mil. Agora, quando isso acontecer, a morte das 2 testemunhas, e que o anticristo profanar o templo, e que ele matar as 2 testemunhas, e que certamente os 144 mil judeus selados vão ser levados, arrebatados pelo Senhor Jesus, aí Deus começa a derramar a sua ira na terra. Deus começa a derramar as taças. A ira de Deus vai cair sobre esse mundo na metade dos 7 anos por final. Por isso Jesus diz que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne salvaria. Ninguém ia ver Jesus voltar em glória, conforme Apocalipse 1:7, onde diz: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Quem são esses? Os judeus. Se não houvesse uma abreviação desses dias para apenas 3 anos e meio finais de grande tribulação, ninguém ia ver. Não ia salvar ninguém para ver Jesus e todo olho ver aqui na terra. Inclusive os judeus que vão vê-lo, os judeus que sobrarem no fim da tribulação, no fim da grande tribulação, os judeus vão ver, e outras pessoas que sobreviverem vão ver. E os inimigos do Senhor que estarão reunidos no monte, ali no vale de Meguido, na planície de Meguido, no vale do Armagedon, eles verão Jesus voltando em glória, porque vão estar todos os exércitos de todas as nações junto com o anticristo, falso profeta, Satanás, todos os demônios reunidos ali, apontando seus canhões, apontando suas armas para o Senhor Jesus, que virá em glória com seu cavalo branco, com a igreja, para reinar na terra, estabelecer o seu reino milenar. E todos verão, e eles vão ficar tão atônitos que eles não vão poder fazer nada, porque o Senhor Jesus os matará com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, vai dissipar todos ali. E o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo, e Satanás preso, amarrado por 1000 anos no Tártaro, no abismo que é embaixo da terra, conforme Judas e conforme 2 Pedro. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu queria só trazer essa reflexão, que fiquemos atentos, porque o Senhor Jesus está voltando. Você que precisa se voltar para Deus, se volte, desviados, afastados, que estão caídos, procure se levantar. E os que estão firmes, continuemos firmes, com nossas cabeças erguidas, levantando os nossos olhos ao alto, porque a nossa redenção está mais próxima do que nunca. O sinal do Apocalipse 12 já se cumpriu, e aí vem um segundo sinal, né, de Apocalipse 12, e vem o arrebatamento do filho varão, que é representação da igreja, que vai ser arrebatada e vai ser levada até o trono de Deus, e que vai reger com vara de ferro as nações, conforme Apocalipse 2 e o verso 25 em diante. Deus abençoe a todos, eu não vou me estender. Obrigado pela atenção, obrigado por tudo, pela atenção ao canal. Orem pelo canal, continuem orando por mim. E estamos aqui, mais um vídeo. Até a próxima, fiquem todos com Deus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos que ouçam esse vídeo, que assistam, sejam abençoados, despertados, tocados, quebrantados,
e que se voltem para ti, porque o tempo está próximo, o Senhor está voltando, os sinais estão aí, não tem mais o que falar. Tanto sinal, nunca vi tanto sinal, meu Pai. Nesses últimos anos, de 2013 para cá, foi uma explosão de sinais. Tudo isso indica, Senhor, que Jesus está voltando. Abençoa o teu povo em todo o mundo. Israel, abençoa a tua igreja em toda a terra. E traz de volta os caídos, os que se distanciaram de ti. Levanta os caídos, restaura os abatidos, fortalece os fracos, renova nossas forças. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixa que nossa lamparina se apague. Não deixa que as nossas vestes sejam manchadas. Que sejam mantidas acesas as candeias e as nossas vestes estejam brancas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.